Se fosse presidente do Fluminense, se você fosse o Mário Bittencourt, quem você contrataria para substituir John Ares? Lembrando que a janela fecha daqui a 41 dias exatamente. 41 dias para a janela fechar. Quem você contrataria? Luiz Henrique, de 24 anos, que eu acho, Carlos, acho que é uma probabilidade muito pequena, muito baixa dele vir. Ou o Inestrosa, 23 anos. Ou o Malcom, de 28, ou o Roger Guedes, de 28 anos. Quem você contrataria? Bom, o mais provável é o jogador do Atlético Nacional, aí, o Inestrosa. Malcom eu acho bem difícil o Malcom vir, tá? E o Roger Guedes, acho que na segunda opção ali de probabilidade de vir pro Fluminense. Mas quem você contrataria? E essa pergunta, ela precisa ser respondida o mais rápido possível pelo Mário Bittencourt, pelo presidente do Fluminense. A gente não pode manter a temporada com o elenco que tá. E manter a temporada com o elenco que tá, a gente vai brigar pra não cair. E a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil e a gente vai ser eliminado da Sul-Americana. E detalhe, esse aqui não é nem o nosso único problema. O problema desse elenco também é zagueiro, que precisa ter outro zagueiro ali melhor do que o Freitas, pra fazer dupla de zaga com o Thiago Silva, e um meio de campo. Ah, Carlos, mas já não seria um meio de campo, um desses que o Fluminense iria contratar, não seria o suficiente, porque a gente tá falando aí de meio atacante, né? O antigo meio atacante. No caso, a gente estaria contratando um ponta para substituir o Ares, que o Ares não era meio de campo. O Ares era ponta, ele fazia aquele papel ali de meio de campo às vezes, né? Depois que o Ganso parou de jogar, ele fez muito, mas a posição do John Ares é ponta. É um ponta esquerdo e um ponta direita. Então, assim, a gente precisa de um cara no meio para pensar o jogo. No mesmo estilo do Paulo Henrique Ganso, talvez um Rafael Veiga, sabe? Nomes assim. Ah, mas Rafael Veiga não, calma, eu só tô dando um exemplo. Exemplo, a gente pode pensar em outros. Se você não gosta do Veiga, perfeito. O Veiga tem um problema das lesões. Antes da gente continuar esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal aí, que ajuda demais o nosso trabalho. Então o recado é muito simples e assim, objetivo. A torcida precisa mandar um recado para a diretoria. As contratações precisam ser pontuais. E não vem com promessa. Ah, isso aqui é uma promessa da Bolívia, uma promessa da Colômbia. Deixa eu ajustar isso aqui. Não vem com promessa. Porque o Fluminense ele tem chances reais de ser campeão da Sul-Americana. Chances reais. Ser campeão da Sul-Americana, jogar uma Recopa de novo, uma grande competição, né, uma decisão grande, e voltar para a Libertadores ano que vem. O Fluminense tem chances reais de ser campeão. O chaveamento do Fluminense, assim, se você olhar o chaveamento do Fluminense na Sul-Americana, você vai ver que o campeonato mais fácil pro Fluminense vencer é a Sul-Americana. E eu vou ficar muito, muito puto se o Fluminense não passar de fase na Sul-Americana. Se o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, eu vou ficar muito puto. Vai ser assim, a desgraça do ano, da temporada, vai ser o Fluminense ser eliminado da Sul-Americana. E aí, cara, assim, eu vi o Mário dando a coletiva da despedida do Ares, ele fala muito sobre gratidão, que a torcida precisa ser grata ao momento que o Fluminense vive. E eu fui muito grato. O torcedor foi muito grato. Quando o Fluminense estava lá na semifinal, todos os torcedores estavam orgulhosos de ser tricolor, de ver o Fluminense em uma semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E deu esperança. Sabe, será que a gente consegue chegar na final? Será que dá pra ser campeão? Quem é tricolor de verdade sentiu isso. Sentiu que dava pra chegar. Dava pra chegar. E esse mesmo elenco mostrou isso pro torcedor. Esse mesmo elenco elevou a expectativa do torcedor. Então, irmão, tem que cobrar. O torcedor ele tem que cobrar, ele tem que vaiar, ele tem que xingar. Porque o torcedor, ele paga ingresso, ele é sócio, ele compra produto oficial, ele vai pro estádio, pega trem, pega ônibus pra apoiar o time. E se o próprio elenco, esse próprio elenco, não foi outro elenco, o mesmo elenco, só saiu o John Ares. Eu vi um comentário de uma pessoa que comentou no meu vídeo. Ah, mas o elenco mudou muito. Mudou o que mudou? Gente, o Mundial foi agora. Tem o quê? 2 semanas que acabou? 3 semanas? O Mundial foi agora. O mesmo elenco, só saiu o John Ares. O Fluminense não vendeu 5 jogadores, não, vendeu só 1. Não é possível que o mesmo elenco não consiga praticar o futebol sem um jogador. O Fluminense contratou o baixinho Soteldo. E aí?
Ele que vai ser o substituto do Arias? Se for, irmão, pode decretar. Esse ano a gente vai brigar pra não cair, se for. Então, assim, falta 41 dias. Eu espero muito que nesse momento, Paulo Angione, Mário Bittencourt e toda a trupe dele da diretoria estejam nesse momento ligando, procurando jogador de qualidade. Se vir com pé de rato, a torcida vai criticar mais ainda. E é normal. Porque a torcida já tá cansada de ficar pegando promessa. Ah, isso aqui pode ser, isso aqui pode ser, isso aqui pode ser. A torcida já cansou disso. Então é muito simples a situação do Fluminense hoje, né? Muito clara. Não tem muito o que falar. Ah, é dependência do John Arias? Vai lembrar do John Arias até quando? Até quando esse problema ser resolvido. Enquanto esse problema não ser resolvido, eu vou continuar falando do Arias. Porque sem o Arias, o Fluminense tem 0 vitórias. 0 vitórias. E com o Arias, o Fluminense tem 18 nos últimos jogos. Ou seja, meus amigos, o Fluminense não ganha sem o John Arias. Você entende a gravidade? Você entende o que transformaram o Fluminense? Transformaram o Fluminense em um clube que depende de um jogador. Se ele não tiver, o Fluminense não sabe jogar. E não sou eu que tô falando não, gente. É os números. Carlos, você vai falar do John Arias até quando? Até o dia que resolver o problema do John Arias. Qual é o problema do John Arias? É contratar outro. E tem que ser realidade. Um jogador que venha e vai suprir a falta do John Arias. Não promessa. Porque a torcida do Fluminense já tá cansada de promessa. O Fluminense, nesse momento, eu vou abrir pra vocês aqui, pra não falar besteira e deixar bem claro aqui pra vocês as coisas. O Fluminense no Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense termina o Mundial e volta pro Rio de Janeiro, todo torcedor pensou, bom, agora o Fluminense vai brigar pra ser campeão brasileiro, vai disputar título e tudo. O presidente falou isso no vestiário. E aí o Fluminense nesse momento ele tá em 8º lugar. O Fluminense só não tá mais abaixo porque tem muito time ruim. Esse ano, meu amigo, tem muito time ruim aqui embaixo. E a gente tá dando a sorte disso acontecer, mas a gente vai ficar com essa sorte até quando? Até que dia a gente vai depender da sorte? O Fluminense tem jogos a menos, tem 2, mas tem times abaixo também que tem 2 jogos a menos. O Fluminense tá em 8º, vai pegar o São Paulo agora. O São Paulo que tá aqui, ó. Esse jogo aqui, meu amigo, se o Fluminense for do jeito que tá indo nos últimos jogos, vai perder também em casa, na casa do São Paulo. Vai perder. É matemática clara, é simples. É só você olhar a tabela. E você olhar, o Fluminense, ele pegou o primeiro colocado do Brasileirão, que foi o Cruzeiro, o segundo colocado, que foi o Flamengo, e o terceiro colocado, que foi o Palmeiras. O Fluminense perdeu todos os jogos e não fez nenhum gol nesses jogos. E finalizou muito pouco pro gol. Sabe? Porque assim, se você olhar, você fala assim, pô, o Fluminense perdeu pros 3 melhores times hoje no futebol brasileiro, né? No Brasileirão. Só que o jeito que perdeu, o jeito que jogou contra o Flamengo acovardado, gente, repito, vou bater nessa tecla até foi o mesmo elenco. O mesmo elenco que bateu de frente com o Borussia, que empatou com o Borussia, que meteu 2 gols na Inter de Milão, que venceu o Al Hilal, que rebentou o Manchester City. Você não quer que o torcedor esteja iludido? Claro que vai estar iludido, pô. Se você não torce pro Fluminense, se fosse seu time, você também está iludido. Qualquer torcedor do planeta estaria iludido. Você pega o Al Hilal metendo uma porrada no Manchester City e você ganha do Al Hilal, o que o torcedor vai pensar? Porra, esse elenco é forte. Porra, esse elenco aí pode brigar por grandes coisas nesse ano. Aí os caras vêm, não conseguem fazer um gol. No Cruzeiro, no Flamengo e no Palmeiras. Eu espero muito que a diretoria age o mais rápido possível, porque se não agir, a situação vai ficar pior a cada dia que passa. A cada rodada vai ser uma crise nova. Coloca nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo relacionado ao Fluminense aqui no nosso canal.